Meninos, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula. Desta vez, iremos trabalhar a história do Brasil. Iremos trabalhar um período da história do Brasil que é chamado de Império. O Império se subdivide em três partes. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Nessa aula iremos trabalhar o primeiro reinado, que corresponde ao governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831, ok? E nessa aula de hoje nós iremos focalizar dois aspectos do primeiro reinado. Nós vamos focalizar o processo de reconhecimento da independência do Brasil e a construção do Estado brasileiro, a criação da primeira Constituição do Brasil, ok? Quando o Brasil se torna independente, sob o comando de Dom Pedro I, a primeira grande tarefa, o primeiro grande desafio de Dom Pedro I é o reconhecimento da independência do Brasil. O reconhecimento interno e o reconhecimento externo. Porque internamente, em algumas províncias irão surgir rebeliões contrárias à independência do Brasil. Na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará e na província cisplatina. E o motivo é que nessas províncias havia uma grande quantidade de portugueses que atuavam principalmente no comércio varejista. E para esses portugueses, um vínculo entre o Brasil e Portugal era interessante para os negócios. Então esses portugueses iriam se manter fiéis ao reino português e não irão aceitar a independência do Brasil. Logo, Dom Pedro vai ter que montar uma milícia, organizar um exército para poder reprimir esses movimentos separatistas. Para isso, Dom Pedro necessita de recursos, coisa que ele não tinha. Então ele vai ter que recorrer ao empréstimo junto à Inglaterra. Está começando aí a dívida externa brasileira. Depois de Dom Pedro reprimir esses movimentos e conseguir consolidar o reconhecimento interno da independência do Brasil, o segundo passo dele é obter o reconhecimento externo da independência brasileira. Ele precisa desse reconhecimento externo para que ele possa manter relações diplomáticas, especialmente econômicas, com outros países, para que assim o governo tenha recursos para se manter, para sustentar aqui no Brasil, ok? E o primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil são os Estados Unidos da América. E por que os Estados Unidos fazem isso? Para que a gente entenda os motivos americanos, nós vamos ter que olhar o contexto histórico, ou seja, o que é que está acontecendo no mundo, especialmente na Europa, e os reflexos desses acontecimentos aqui na América, especialmente também no Brasil. E quando nós olhamos para a Europa, a gente observa que acabou a chamada Era Napoleônica. 1815, Napoleão foi derrotado, Napoleão foi vencido lá na Europa. Os países que se uniram para derrotar Napoleão vão se reunir em um grande congresso que ocorreu na capital da Áustria, uma cidade chamada Viena. Daí o nome do congresso, Congresso de Viena. E lá no Congresso de Viena, dentre as várias determinações, uma delas é que eles procuram reorganizar o mapa geopolítico europeu. Eles tentam restabelecer a velha ordem na Europa, o antigo regime. E dentro do pacote do antigo regime estava o colonialismo. Então lá no Congresso de Viena, por meio da chamada Santa Aliança, eles buscam barrar o processo de independência que está ocorrendo no continente americano. E quando eles tentam recolonizar a América, eles irão ganhar dois opositores de peso. O primeiro deles, Inglaterra. E porque a Inglaterra se opõe às ideias do Congresso de Viena? Porque a Inglaterra já é um país industrializado, está tentando ampliar o seu mercado consumidor. E dentro dessa perspectiva, o colonialismo não é algo interessante. Porque o colonialismo implica em exclusivismo, em pacto colonial. E o que a Inglaterra quer é exatamente o contrário, mercado livre, para que ela possa exercer influência, para que ela possa controlar. O segundo país que vai se opor às ideias do Congresso de Viena são os Estados Unidos da América. E os motivos? Os Estados Unidos já despontava como a maior potência econômica do continente americano e queria controlar a economia americana. Mas para isso é indispensável afastar a influência europeia para garantir esse mercado livre. É nesse contexto que se insere um presidente americano chamado James Monroe, que vai elaborar a famosa Doutrina Monroe,
que tem como lema América para os americanos. Qual é a ideia por trás dessa grande frase, América para os americanos? É como se o presidente americano estivesse dizendo para os líderes europeus, olha, nós aqui da América não interferimos nos assuntos aí da Europa. Então vocês da Europa não interferem também nos assuntos da América. Deixa a América para os americanos. Na verdade, o interesse dos Estados Unidos era o seguinte, deixa a América para nós, norte-americanos. Dentro dessa perspectiva, a independência dos países da América era interessante para os Estados Unidos. É por isso que eles apoiam a independência do Brasil. E é o primeiro país a reconhecer a nossa independência. O segundo país que vai reconhecer a independência brasileira é Portugal. Mas Portugal faz isso mediante as pressões exercidas pela Inglaterra. Como nós vimos agora há pouco, era interesse da Inglaterra o reconhecimento da independência brasileira. No entanto, a Inglaterra tinha vínculos econômicos com Portugal. E ela não queria colocar o carro na frente dos bois. Ela não queria que a independência do Brasil atrapalhasse os seus negócios com Portugal. Então a Inglaterra precisa que primeiro Portugal reconheça a independência, para que depois ela faça isso. Então a Inglaterra vai pressionar Portugal. Pressionado, Portugal reconhece a independência do Brasil. No entanto, exige do Brasil uma indenização, correspondente a 2.000 libras esterlinas. Agora observe o detalhe aí. O Brasil aceita pagar a indenização à Inglaterra. No entanto, o Brasil não tem recursos para fazer isso. Mais uma vez, o que Dom Pedro vai fazer? Vai recorrer ao empréstimo junto à Inglaterra. E olha que coisa interessante. A Inglaterra vai emprestar dinheiro ao Brasil para o Brasil pagar uma indenização a Portugal. No entanto, Portugal tinha dívida com a Inglaterra, correspondente a adivinha quanto? 2.000 libras esterlinas. Então a Inglaterra empresta dinheiro ao Brasil, para o Brasil pagar a Portugal, que por sua vez deve à Inglaterra. Ou seja, os recursos sequer saíram dos cofres ingleses. O que os portugueses fizeram foi simplesmente transferir sua dívida para nós, os brasileiros, ampliando aí nossa dívida externa e ampliando a nossa dependência da economia inglesa. E olha o que está ocorrendo aqui. Nós estamos nos tornando independentes, mas estamos apenas saindo da esfera de dominação portuguesa e estamos caindo nas mãos da dominação inglesa. É o que está ocorrendo. Pois bem, o Brasil consegue obter o reconhecimento da sua independência internamente e externamente. E agora, o próximo passo, o próximo desafio de Dom Pedro I é organizar o Estado brasileiro, dar ao Brasil uma Constituição. Para isso, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte, que, como o próprio nome sugere, tem como objetivo elaborar uma Carta Constitucional. Essa Assembleia, na sua grande maioria, é composta por latifundiários, escravocrata, que representa a elite brasileira. E aí, pela primeira vez, a elite brasileira tem a oportunidade de governar o país. Essa Assembleia vai ser liderada pelos irmãos Andradas, especialmente um cara chamado Antônio Carlos de Andrada, irmão do todo influente José Bonifácio. Pois bem, em 1823 essa Constituição ela fica pronta, que vai ficar conhecida como Constituição da Mandioca. Uma característica dessa Constituição é o voto censitário. O que isso quer dizer? Que votava quem tinha uma determinada renda. E observe um detalhe aqui. É que o critério estabelecido pela Constituição, que determinava a renda do indivíduo, era a quantidade de alqueires e mandioca que o indivíduo tinha plantado. E quem era que tinha plantio de mandioca aqui no Brasil? Eram os grandes latifundiários que tinham a necessidade de plantar mandioca para poder produzir farinha e alimentar os escravos. Com isso, não votava quem tinha dinheiro, e sim quem era latifundiário. Dessa forma, essa Constituição afastava da vida política brasileira os portugueses, que eram ricos. No entanto, seus rendimentos estavam ligados ao comércio. Era uma riqueza monetária e não latifundiária. Então fica claro aí uma certa xenofobia, um sentimento anti-lusitano por parte da elite brasileira.
Uma outra característica dessa Constituição que eu quero destacar para vocês é que ela procurava limitar o poder do imperador. Como a maioria da Assembleia Legislativa, da Assembleia Constituinte que elaborou essa Constituição, era da elite brasileira, da aristocracia brasileira, ela procura limitar o poder executivo, colocando ele abaixo do poder legislativo. E isso vai incomodar Dom Pedro. E Dom Pedro vai dar demonstrações do seu autoritarismo e vai dissolver essa Assembleia, prendendo uma boa parte dos seus integrantes e não aceitando essa carta constitucional. Beleza? Aí o que Dom Pedro faz? Ele vai convocar um grupo de 10 pessoas que vão formar um Conselho de Estado. E esse Conselho de Estado, junto com Dom Pedro, vai ficar responsável pela elaboração da nova Constituição. Essa nova Carta Constitucional, que vai ficar pronta em 1824. Essa sim vai ser a nossa primeira Constituição. A de 1823, chamada Constituição da Mandioca, ela não foi aceita, ela não foi aprovada. Então aquela não é a nossa primeira Constituição. A nossa primeira Constituição é essa de 1824. E aqui eu preciso destacar algumas características dessa Constituição. A primeira delas, ela estabelecia que o Brasil era uma monarquia hereditária. A segunda característica dessa Constituição é que ela foi outorgada. O que isso quer dizer? Que ela foi imposta. Ela não foi promulgada. Ela não foi aprovada mediante o voto de uma Assembleia Constituinte, do Poder Legislativo. Não. Ela foi imposta pelo imperador. Então ela é uma Constituição autoritária. A terceira característica que eu quero destacar para vocês é que essa Constituição estabelecia a divisão dos poderes em 4. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e um quarto poder, que é o chamado poder moderador. O poder moderador era um poder exclusivo do imperador, que dava a ele prerrogativas acima de todos os outros poderes, como elaborar projeto de lei, como dissolver a Assembleia Constituinte e ter o comando sobre as Forças Armadas brasileiras. Esse poder moderador, ele é um poder absolutista. Ele se inspira na Constituição francesa de Luís XVIII, uma Constituição absolutista. E essa característica dessa Constituição vai trazer consequências lá na frente, que falaremos depois sobre isso. Uma quarta característica que eu quero destacar nessa Constituição é a respeito do voto. Ela também estabelece que o voto ele é censitário, ele é indireto e ele é aberto, ele é descoberto. A quinta característica que eu quero destacar nessa Constituição é que ela estabelece uma lei chamada Lei do Padroado. A Lei do Padroado determina que o Brasil tem uma religião oficial, que é o catolicismo. Apesar de estabelecer liberdade religiosa e permitir que ocorressem outros cultos aqui no Brasil, esses cultos só poderiam ocorrer em áreas domésticas e não poderia ocorrer em público, não poderia ocorrer em templo público. A única religião permitida com total liberdade no Brasil era o catolicismo. Além do mais, a Lei do Padroado estabelecia que aqui no Brasil a igreja era vinculada ao Estado e ela era dependente do Estado. Os párocos, os padres, eram praticamente servidores do Estado, porque a igreja era mantida pelo Estado. Então havia um vínculo entre religião e política aqui no Brasil. Para poder finalizar essa aula, eu quero destacar que esse processo de consolidação do Estado brasileiro vai ressaltar as características de Dom Pedro, que é o autoritarismo. Dom Pedro vai se mostrar autoritário quando ele dissolve a Assembleia Constituinte, quando ele outorga a Constituição de 1824 e quando ele cria o poder moderador. E esse autoritarismo de Dom Pedro vai terminar provocando uma rebelião aqui no Brasil, que vai ficar conhecida como Confederação do Equador. Mas essa é outra história que eu vou contar a vocês numa outra aula. Por hoje é só. Beijo, tchau e até a próxima aula.